Bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que bênção estar aqui novamente, mais um momento para estudarmos a palavra do Senhor. Agradeço desde já as suas orações, os seus compartilhamentos destes nossos vídeos. Muito obrigado, que o Senhor recompense a todos vocês. Nós vimos no último comentário que realizamos aqui no dia de ontem, nós falamos acerca do seguinte tema, o chamado de Eliseu. E ali nós vimos que Elias, ele vai até onde está o servo de Deus ali em Abel-Meolá, o profeta Eliseu, ali lança sua capa. Eliseu se despede da família, não vamos entrar aqui em outros detalhes, que nós, qualquer dúvida, você pode assistir o vídeo anterior, acompanhar com a sua Bíblia os textos que nós vamos lendo à medida que vamos discorrendo sobre eles. Mas o assunto de hoje, nós não iremos falar nem sobre Elias, nem sobre Eliseu. Mas vamos seguir a sequência cronológica dos assuntos. Estamos usando a Bíblia cronológica editada pela CTAD, de forma que o próximo assunto é este que nós vamos falar hoje. Ben-Hadad ataca Samaria. Justamente esse Ben-Hadad, que é o rei da Síria. Ele vai atacar, pelo menos ele inicia fazendo ali um cerco. Nós falaremos sobre esta situação. E o rei de Israel, você sabe que é o rei Acabe, o rei que casara com a rainha Jezabel, aquela mulher ímpia, idólatra, que adorava a Baal. Muito bem, você já viu que o rei Acabe, este rei de Israel, assistiu ali em loco uma grande demonstração do poder de Deus ali no Monte Carmelo. Mas este rei não se converteu. O que é que sua mulher faz? A sua mulher, ela começa a uma perseguição nacional para que Elias seja preso, e ali Elias vai para o Sinai. Você já sabe dessa história. Acontece ali algumas situações, o Senhor ele volta novamente, ele entra novamente em Israel, vai até onde está o servo de Deus, como já falamos, Eliseu, ali de Abel-Meolá, e ali você já conhece o desfecho dessa história. Então hoje não iremos falar sobre Elias e sobre Eliseu, mas iremos falar sobre um importante assunto. Olha, esse assunto é tão importante que ficou registrado na Bíblia. O cronista, né? Aliás, o cronista não, quem escreveu o livro do Reis, provavelmente Esdras escreveu este livro, o livro do Reis. Ele fez questão, aliás, o Espírito Santo o inspirou para que este fato não passasse desapercebido. Então, este assunto é deveras importante, porque veremos nessa situação o desespero do rei Acabe, aquele homem idólatra, conforme já falamos, que sofreu esta incursão, este cerco de um rei de outro país, o rei da Síria, tá certo? O rei Ben-Hadad. Tá certo? Então, este assunto ele é deveras importante. Não se esqueça que o Senhor tinha começado, vou falar aqui só um pouquinho para trazer a sua memória. O Senhor tinha dado uma tripla incumbência ao profeta Elias. Ele deveria ungir Azael como rei da Síria, mas por enquanto isso não ocorreu ainda, porque o rei da Síria ainda é Ben-Hadad, Ben-Hadad II. Ele também teria a incumbência de ungir Ageu, rei de Israel, mas por enquanto o rei de Israel ainda é o rei Acabe. E depois depois ele iria ungir um profeta em seu lugar, a Eliseu. E Elias então começa pelo último, né? Pelo último. Então vamos ao nosso texto. O nosso texto de hoje, cujo tema é Ben-Hadad ataca Samaria. Você sabe que Samaria é a capital de Israel, está funcionando como capital. Aquela cidade que foi comprada, né, pelo rei Onri por 2 talentos de prata, e ali edifica essa cidade para ser uma cidade fortificada, a cidade, digamos, a capital do reino. Era ali que estava, quando não estava no seu palácio de verão, em Jezreel, o rei Acabe estava, ou estaria, o seu palácio estava ali em Samaria, tá certo? Muito bem, vamos então, 1 Reis capítulo 20, versículos de 1 ao 12. 1 Reis capítulo 20, versículos de 1 ao 12. Nós veremos logo de início que o texto diz assim: E Ben-Hadad, rei da Síria, então não exige aqui interpretação, já disse Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. Vamos aqui por partes, né? Primeiro, nós veremos que o motivo dessa guerra, deste sítio, deste cerco, a Bíblia não mostra. Mas o que veremos aqui nesta situação foi uma guerra ambiciosa. A questão aqui é a cobiça e ambição da parte do rei da Síria.
Então ele, sendo rei da Síria, ele junta as suas forças, o seu exército, fortifica ali o seu exército, convoca seu exército, e ele faz uma coalizão com 32 reis. A princípio, podem ser reis já tributários, ou pode ser os governantes das cidades e estados da Síria. Pode ser tributários, reis tributários, que deviam favores, eram vassalos. E nesta guerra contra Samaria, contra Israel, eles foram convocados pelo rei Ben-Hadad para fazer este cerco em redor de Samaria. Como também pode ser, o termo reis aqui, são os reis ou os governantes das cidades e estados que pertenciam à Síria nessa situação. Então ele juntou todas essas pessoas, estes exércitos, e o texto aqui fala que ele tinha cavalos e tinha carros. Sempre que a gente fala em carros, são carros de combate na época, né? Aqueles carros puxados, tracionados por cavalos. E ali dava um poder de ataque muito grande, uma rapidez, mobilidade muito grande. Poderia ser utilizado como hoje os carros de combate, alguns são utilizados para fazerem reconhecimentos com tropas ali dentro. Então dava uma certa poder de flexibilidade ao exército, um poder de manobra, como a gente fala hoje no exército. Quem tem maior poder de mobilidade é quem tem mais instrumentos, no caso carros de combate. Então ele tem esses carros, ou seja, tinha velocidade de ataque, tinha poder de ataque, e ele reúne esses exércitos com essa confederação de reis, 32 reis, mais o seu exército, e cavalos e carros com ele, e ele sobe e cerca. Por que só? Porque Samaria era uma cidade bem estruturada e ficava muito alta. Então não foi, a cidade de Samaria não estava ali num relevo, mas ele estava numa planície, num canto, aliás, num canto mais elevado, melhor isso, planície não, num canto mais elevado. E ali dava uma boa posição de comandamento. Quem estava defendendo de Samaria era mais fácil defender do que atacar Samaria. Então ele estava. Este poderoso, posso assim dizer, pelo poder do seu exército aqui, esse poderoso rei Ben-Hadad, o que foi que ele fez? Ele, com seu exército, ele cerca a cidade. Você sabe que cercando a cidade, todas as vias de acesso, a princípio, são bloqueadas, estradas são bloqueadas, as portas da cidade ninguém entra, ninguém sai. Então ele poderia matar o povo ali por inanição, por fome. O povo deixaria de receber ali alimentos, quem sabe até água, caso não houvesse ali poços dentro da cidade. Então a cidade iria sucumbir com certeza. Então ele faz esse cerco à cidade de Samaria. E o texto diz: e pelejou contra ela. Por quê? Porque não deixa de ser uma peleja. Porque mais à frente nós não iremos entrar em detalhes sobre essa batalha, sobre este conflito. Isso nós falaremos nos vídeos seguintes. Por enquanto, você deve entender isso. Samaria está cercada, com o seu rei enclausurado ali dentro, com a sua família, com a população de Samaria, está ali cercada. O verso 2 diz: e enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel. O que é que o rei faz? A cidade está confinada. Ben-Hadad também não pode entrar assim a peito aberto, porque a cidade é murada, a cidade tranquilamente havia as vigias, sentinelas lá em cima, com flechas, com lanças, para atacar, contra-atacar quem os atacasse. O que é que ele faz? Ele, vendo que seu exército é bem maior, bem mais numeroso, ele propõe aqui uma proposta ao rei de Samaria, o rei Acabe, para que esse se entregue, para que esse se renda, sem haver derramamento de sangue. É o que ele está aqui impondo. O texto diz que ele enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel. Então a cidade está confinada, ele chama uma comitiva, e essa comitiva, representando o rei, vai agora falar com o rei de Samaria, o rei Acabe. O verso número 3, nós veremos o recado do rei Acabe para o rei Acabe. Que mensagem foi essa? Que mensagem foi essa? É o que nós veremos. Versículo 3 diz: e disse-lhe assim, os mensageiros: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus. A tua prata e o seu ouro são meus. Ben-Hadad manda seu mensageiro com essa mensagem para dizer a Acabe que toda a prata que ele tinha na cidade, todo o ouro que ele tinha na cidade, a partir daquele instante seria do rei da Síria. Rei da Síria e não da Assíria. Não confunda. Não confunda. Damasco, capital da Síria. Nínive, capital da Assíria. As pessoas às vezes tendem a confundir Síria com a Síria, tá certo? Então não confunda. Aqui é a Síria. Então Ben-Hadad manda seu recado pela sua comitiva, que diz: a tua prata e o teu ouro são meus. Veja bem. E agora o que ele fala mais? Então os bens materiais são meus.
só que ele é muito afoito, ele é alguém muito arrogante. O que é que ele diz mais? E tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Então, ele pede, ele diz que toda a prata e todo o ouro que havia dentro de Samaria, a partir daquele instante, seria dele, as mulheres também, e os melhores filhos dos samaritanos, de quem estava morando em Samaria. A partir daquele instante seriam todos pertencentes a Ben-Hadad. Então essa foi a sua primeira exigência. Nós veremos a segunda exigência desse rei, que foi bem mais arrogante ainda. Então a comitiva transmite esse recado ao rei Acabe, informando que todos os bens materiais ali, prata e seu ouro, seriam do rei Ben-Hadad, tuas mulheres também, e os melhores de teus filhos são meus. Ou seja, não eram todos os filhos, eram os melhores dos teus filhos, aqueles que se destacavam mais, quem sabe aqueles mais fortes, aqueles mais inteligentes. A partir daquele instante não pertenciam mais a Israel, e sim pertenceriam à Síria. Provavelmente o objetivo dele aqui era essas mulheres serem levadas para o harém do rei, quem sabe ali ficariam ali ao dispor do rei e dos seus oficiais, até mesmo mulheres para seus soldados. Então ele queria ali realmente humilhar o rei Acabe. Veremos qual foi a resposta de Acabe, esse rei que não confiava em Deus, esse rei que estava comprometido espiritualmente com o seu Deus Baal. Veremos agora em seguida. Então essa foi a exigência, a primeira exigência do rei Ben-Hadad. O versículo 4, nós veremos aqui a resposta do fracassado, posso dizer, uma resposta fracassada de um rei fracassado, um rei sem moral espiritual, um rei derrotado ali no Monte Carmelo, quando viu que o seu Deus não era coisa alguma. Por que ele não apelou nesse desespero, nessas exigências feitas pelo rei Ben-Hadad? Por que não apelou para seu Deus? Porque ele sabia que o seu Deus Baal não respondia a coisa alguma. Então veremos no versículo 4 a resposta desse rei vencido, já o consideramos já como vassalo. Você vê pela própria resposta à exigência do rei Ben-Hadad, nós já vemos que ele era um rei fraco, um rei praticamente vencido, um rei já vassalo. Olha o que ele responde. E respondeu o rei de Israel e disse, ou seja, para a comitiva que Ben-Hadad tinha mandado: conforme tua palavra, ó rei, meu senhor. Quer dizer, já se submete, já se considera aqui, já se coloca na posição de servo, alguém que se sujeitou à proposta indecorosa, imoral do rei Ben-Hadad, quando diz que todo o ouro e toda a prata, as mulheres deles e os seus melhores filhos seriam do rei. Então ele diz, conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, ele diz, ó rei, meu senhor, teu sou eu, como se eu agora te pertenço e tudo quanto tenho. Então ele estava dizendo, como diz na linguagem de hoje, entregou ao rei Ben-Hadad a faca e o queijo, né? Então assim, de bandeja, ele não oferece sequer nenhuma resistência, ele não, em nenhum momento ele se dispõe a lutar contra essa astuta exigência do rei, mas ele se submete totalmente. Ele concorda que a prata seja entregue a Ben-Hadad, o ouro seja entregue, as mulheres das pessoas que moravam em Samaria fossem entregues ao Ben-Hadad, e os seus filhos também, os melhores filhos. Imagine só. Então esse rei, ele não estava disposto a lutar por aquilo que ele tinha, mas ele entregar assim de bandeja para o rei Ben-Hadad. É o que nós vemos. Só que no versículo 5 nós veremos que o rei Ben-Hadad, ele não se conforma. Ele, vendo a fraqueza do rei Acabe, vendo que é uma pessoa que não ia oferecer a mínima reação, ele aproveita deste caráter fraco deste rei, e ali, como dizemos na linguagem de hoje, ele deitou e rolou. Ou seja, ele foi mais exigente ainda. Olha a outra proposta. Então ele já tinha mandado uma proposta pedindo a prata, pedindo o ouro, pedindo as mulheres e os melhores filhos, e agora ele, não contente com isso, não satisfeito, Ben-Hadad se revela uma pessoa extremamente ambiciosa. Ele não queria deixar o rei Acabe com nada, ele queria realmente humilhar o rei Acabe. Olha o que diz o versículo 5. Essa é a sua segunda exigência.
E tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim fala Ben-Hadad. Então os mensageiros vão transmitir tudo, o recado do rei Acabe, dizendo que Acabe concorda com essas exigências. E o rei manda outra comitiva, ou a mesma comitiva, com outras exigências. O que é que diz? Então vou ler o versículo 5 do início. E tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim fala Ben-Hadad, dizendo, ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me hás de dar a tua prata, e o teu tesouro, e as tuas mulheres, e os teus filhos. Aí o versículo 6 continua. Ele ratifica tudo que ele tinha pedido na primeira exigência. Só que agora ele é mais audaz. O que é que ele diz? Versículo 6. Todavia, amanhã a estas horas, vocês dão um prazo ali de 24 horas, amanhã a estas horas, enviarei os meus servos, ou seja, os meus servidores, a ti, e esquadrinharão a tua casa, ou seja, eles fariam uma revista na casa, no palácio do rei, esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, ou seja, não só as casas, o palácio do rei Acabe seria revistada, como também as casas das pessoas de melhores condições em Samaria, dos seus funcionários, seus altos funcionários do seu primeiro escalão, dos seus oficiais. Então essas casas também seriam esquadrinhadas. Ele diz mais, e há de ser que tudo o que for aprazível, ou seja, tudo aquilo que eles achassem que tinha algum valor, aos seus olhos, o meterão nas suas mãos, ou seja, trariam tudo e o levarão. Então, eles estavam mostrando aqui que essa rendição do rei Acabe seria uma rendição incondicional. Eles, além de Acabe entregar toda a prata e todo o ouro às mulheres e os melhores de seus filhos, o rei Ben-Hadad estava dizendo que iria mandar os seus funcionários, seus servidores, fazer uma revista na casa, no palácio do rei Acabe, inspecionar as casas dos seus altos funcionários e tudo que eles encontrassem como objetos de valor, eles trariam para eles, levariam para a Síria, entregariam a Ben-Hadad. Então, veja que era uma situação muito humilhante. Ele permitia abrir as portas das cidades, Acabe abrir as portas, deixar que eles entrassem a seu bel prazer, satisfizesse todas as suas vontades, satisfizesse as vontades do rei Ben-Hadad. Ele ali abriria as portas dos seus quartos, da sua casa, como também dos seus funcionários, deixariam à vontade para que uma revista fosse bem feita ali, e tudo que eles vissem atraísse os olhos deles, eles poderiam colocar no saco e levar para a Síria. Então realmente era uma rendição incondicional. O rei Ben-Hadad era uma pessoa ambiciosa, como já disse, extremamente ambiciosa, que queria realmente humilhar a este rei idólatra, a este rei Acabe. É isso que nós que veremos. Então ele queria se apoderar praticamente de tudo que tinha algum valor. Essa foi a segunda exigência. Vamos então, a partir do versículo 7, veremos a reação do rei Acabe. Veremos a reação dele. O que foi que ele fez para debelar ou contornar essa situação que para ele agora se tornou mais extrema. Enquanto o rei pedira para ele que todo rei todo ouro e toda prata pertenceria agora à Síria, às suas mulheres e os seus melhores filhos, agora todos os bens, todos os objetos de valor que os seus soldados encontrassem, seus oficiais encontraram, seus servidores encontrassem nesta revista que fariam nas casas, minuciosa revista, eles levariam. Então foi algo que o rei Acabe não ficou tranquilo. Aí o versículo 7 diz assim, então o rei de Israel, ele chamou todos os anciãos da terra. Ele proclama, ele convoca as pessoas de grande influência nas tribos, lembrando que estamos tratando aqui do reino do norte, que é Israel, que tem 10 tribos. Quando o texto aqui fala os anciãos da terra, você deve entender que os anciãos está se tratando ali dos militares, os principais militares, chefes de exércitos das tribos. Está falando também dos sacerdotes. Os sacerdotes também faziam parte do primeiro escalão do rei, podemos assim admitir, não os sacerdotes pertencentes às tribos de Levi, lembre-se disso. Nós já falamos em aulas anteriores, ou estudos anteriores, que esses sacerdotes eram sacerdotes que não pertenciam à linhagem da tribo de Levi, eram sacerdotes que compravam este cargo, essa função, dando ali, oferecendo animais desde o início de Jeroboão, eles compravam esta unção, este cargo, e ali eram notadamente colocados oficialmente no cargo, então eram sacerdotes, certo?
mas não eram sacerdote do Deus verdadeiro, eram sacerdote daqueles animais, dos bezerros, sacerdote de Baal, sacerdote dos deuses que não são deuses coisa nenhuma. Então, entenda isso, quando ele convoca os anciãos, está convocando os militares de Israel, o chefe de exército, está convocando também os sacerdotes, podemos assim admitir. Não poderia faltar os chefes das tribos. Você sabe que Israel tinha 10 tribos e tinha seus chefes ali. Com certeza esses homens foram ali. Os próprios idosos, homens de influência e idosos, homens que poderiam trazer ali também a sua contribuição, a sua experiência. E também, ou seja, os homens veneráveis, os homens de respeito, os homens de posição, os homens que poderiam dar conselhos ao rei. Então, entenda isso como esta convocação dos anciãos nesse sentido. Então, o que é que faz o rei Acabe? Ouvindo essa segunda proposta, ele convoca esse povo, os principais, os homens ali que poderiam aconselhar melhor o rei. Então o texto diz: então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este busca o meu mal, ou seja, a sua ruína. Olha, veja que este rei Ben-Hadad está procurando a nossa ruína. Pois enviar a mim por minhas mulheres e por meus filhos e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. Ou seja, ele está dizendo, olha, ele me pediu que eu enviasse o ouro, eu permiti, autorizei, disse, eu concordei. Pediram agora a prata na mesma ocasião, eu concordei. As mulheres eu concordei, os melhores filhos eu concordei, mas eu não estou disposto a concordar com essa questão dele chegar e inspecionar nossas casas e levar o que eles bem desejarem. Então ele expõe essa situação aos seus anciãos. O texto, veremos agora o que é que o texto diz. E ele diz: por meus filhos e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. Então ele está dizendo para esses anciãos, nessa reunião, nesta conferência aqui, que ele disse que concordou com tudo isso. Ele concorda. A gente vê que este homem não estava disposto a lutar pela sua própria família. Porque tudo bem, ceder os bens materiais, até que a gente pode pensar assim que os bens materiais não valem nada. Tudo bem, a vida está em primeiro lugar. Mas ele entregar as mulheres, as virgens, quem sabe até mulheres casadas aqui, porque o texto não entra muito em detalhes, mas as moças da cidade, certamente para servir para os soldados, mulheres para servirem no harém, lá do rei na Síria. E também os melhores filhos. O futuro de Israel seriam os filhos para estes homens. Mas ele estava disposto, o rei Acabe estava disposto a cedê-los. Quer dizer, ele não estava disposto a lutar pelo seu próprio povo. Mas ele estava assim preocupado em satisfazer, chamando o rei Ben-Hadad de meu senhor. Mas ele convoca, isso foi um ponto positivo, porque não foi uma decisão tomada pelo rei Acabe. Essa decisão agora que nós veremos no texto seguinte. Vamos ouvir agora, ver qual foi o conselho desses anciãos para o rei Acabe. Acompanhe na sua Bíblia. E todos os anciãos e todo o povo disseram: não lhes deis ouvidos nem consintas. Então, ou seja, não entregue nada. Ele está dizendo isso, olha, não se importe, não dê ouvidos ao rei Ben-Hadad, não entregue a eles nada, né? Nem o ouro, nem a prata, nem as mulheres, nem os filhos, nem deixe eles entrar aqui para inspecionar nada disso. Não entregue nada, não faça nenhum pacto com ele. Não aceite nenhuma proposta dele. Essa foi a decisão dos anciãos. E nós veremos no versículo 9, que o rei Acabe, o texto diz assim: todos os anciãos de todo o povo lhe disseram: não lhes dê ouvidos e nem consintas, ou seja, não lhe dê nada. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad. Ele então, o rei Acabe, chama os mensageiros do Ben-Hadad, aqueles que estavam ali com a segunda proposta, podemos dizer assim, o segundo pedido, a segunda exigência. O que é que eles dizem? Dizer ao rei, meu senhor, ainda chama ele de meu senhor. Diz, olha, pega a comitiva e orienta a comitiva para voltar onde estava o rei Ben-Hadad com o seguinte recado. Veja o recado: tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei. Quer dizer, ele até discorda, o rei Acabe, ele até contraria a orientação dos seus anciãos, porque os seus anciãos disseram: não lhe dês ouvidos nem consintas. Mas o que é que faz o rei Acabe na sua fraqueza? Um rei fraco caráter. Diz assim: tudo que primeiro mandaste pedir a teu servo, ainda se considerava ainda como vassalo dele, farei. Porém, isso não posso fazer. Ou seja, a segunda exigência. Qual era a segunda exigência?
Os servos de Ben-Hadad iriam aos palácios, às casas de seus oficiais, dos seus altos funcionários, e iriam trazer tudo que eles achassem que tinha algum valor. Então ele diz, ó, isso eu não posso fazer. Os mensageiros vão e transmitem esse recado para o rei Ben-Hadad. É o que o texto mostra. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. Eles vão com a resposta, transmitem a resposta, e vem outra resposta agora, outra delegação, ou a mesma delegação do rei Ben-Hadad. Então ele transmite o recado de Acabe ao rei Ben-Hadad. O rei Ben-Hadad agora tomou uma decisão agora mais extrema. Vamos ver? É o que o texto vai nos mostrar aqui. E Ben-Hadad, versículo 10, e Ben-Hadad enviou a ele e disse, assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Estava mostrando aqui, mostrando a força, o tamanho do seu exército. Diz, olha, o pó de Samaria não é bastante para cada soldado trazer um punhado de terra para extrair terra para levar para Samaria. Estava mais ou menos dizendo isso. É o que ele diz aqui. O texto diz, assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Quer dizer, havia mais soldados, ou mais aliados. O seu exército era bem mais numeroso do que o pó da terra que havia em Samaria. Ele disse que o pó da terra não era suficiente para os soldados pegar o pó da terra com a mão. Quando a gente lê isso aqui, às vezes a gente não entende bem. Eu vou dar um conselho. Quando você lê um texto na Bíblia, numa versão, você pode procurar ter a opção de procurar o mesmo texto em outra versão. E aí vai ficar mais fácil o entendimento. Você pode fazer isso. Eu muitas vezes faço isso. O texto, quando ele não está muito claro, a gente vai em outra versão, e aí o texto parece que elucida mais. Então eu gostaria que esse texto, se você tiver uma Bíblia aí na Nova Tradução na Linguagem de hoje, às vezes as pessoas falam, contestam alguns pontos da Nova Tradução na Linguagem de hoje, mas tem uns pontos bons que você pode usar para esclarecer algum ponto que ficou assim um pouco difícil de você entender. Eu vou ler esse mesmo texto, eu vou ler aqui o texto nessa minha Bíblia, que é corrigida, versão corrigida, e vou ler depois na Nova Tradução na Linguagem de hoje. E você vai ver qual é o mais fácil. Então a resposta do rei, ele diz assim, assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Vamos ler na Tradução na Linguagem de hoje? Vamos ler esse mesmo texto. Diz assim, que os deuses me matem, se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande, que se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. Então ficou mais clara a palavra do rei Ben-Hadad. Ele está dizendo aqui, se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande, que se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. Então ele estava realmente mostrando que o poder do seu exército era grande. Se cada soldado levasse um punhado de terra que havia em Samaria, Samaria iria desaparecer, para mostrar o tamanho do seu exército. Tá certo? Daqui a pouco vamos consultar novamente em outro texto. Aí o versículo número 11, nós veremos uma resposta sábia. Se é um ponto sábio em toda a Bíblia, foi esse ponto aqui dito pelo rei Acabe. Eu digo sábio em relação ao rei Acabe. Ele fez muitas asneiras, muitas coisas erradas, mas nesse ponto aqui, ele foi uma pessoa sábia quando ele dá uma contraproposta ao rei Ben-Hadad. Ou seja, ele discorda de forma sábia com o rei Ben-Hadad, porque o rei Ben-Hadad estava já contando vitória antes do tempo. Uma linguagem fácil, ele estava contando com o ovo dentro da galinha. É o que nós veremos aqui, a resposta do rei Acabe. Ele diz assim, porém o rei de Israel respondeu e disse, diz ele, não se gabe quem se cinge com aquele que se descinge. Vou ler novamente, parece um pouquinho complicado aqui. Ele diz assim, a resposta para o rei Ben-Hadad, que humilhou com aquelas palavras dizendo que os seus soldados levariam terra nas mãos e faltariam terra em Samaria. Então o rei Acabe deu essa palavra para que o rei Ben-Hadad não contasse vitória antes do tempo. Ele diz assim, porém o rei de Israel respondeu e disse, diz ele, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. Então eu vou ler aqui em duas versões. Eu vou ler na Bíblia de Jerusalém e depois vou ler na Nova Tradução na Linguagem de hoje para você entender
esta palavra, tá bem? Então vamos ler o mesmo texto, essa palavra do rei de Israel. Ele diz assim: aquele que cinge seu cinturão não se glorie como aquele que o tira. Aquele que cinge seu cinturão, aquele que amarra seu cinturão, não se glorie como aquele que o tira. Para ficar mais fácil ainda para você entender, você dá, essa eu não entendi. Aí você vai na nova tradução da linguagem de hoje, aí eu garanto que você vai entender esse texto. Então o texto está assim: diga ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes. Olha aí como ficou mais fácil. Diga ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado, ele se gaba depois de uma batalha e não antes. Era isso que ele estava dizendo. Ou seja, numa linguagem mais fácil de entender, é como se ele dissesse: olha, não conte suas galinhas antes delas porem. Não conte com elas. Ou numa linguagem mais fácil ainda, não conte com o ovo na galinha. Certo? Então, era isso que ele estava dizendo. Que ele não comemorasse a vitória, já que ele queria humilhar dessa forma, seu soldado levando terra, dessa forma, até uma hipérbole, na forma, uma linguagem hiperbólica, né? Um certo exagero, quando ele disse que os soldados vão levar, antes de que levasse a terra, faltaria terra em Samaria. Foi uma hipérbole, foi um exagero da sua parte. Mas o rei o rei Acabe entendeu o recado e disse para ele não contar a vitória antes do tempo. É por aí, tá certo? Tenho certeza que você entendeu. O versículo número 12, aí veremos a reação aqui do rei. O rei, ele não gosta desta palavra do rei Acabe. Veremos que o rei já estava contando já a vitória antes do tempo, porque ele reúne os seus oficiais ali nas suas barracas. Lembre-se que Samaria está cercada pelo exército da Síria, e ali nos acampamentos, nas barracas, eles estão ali já comemorando. É o que nós veremos, porque a comitiva, quando volta e vê, percebe que o rei Ben-Hadad está ali se embriagando, tomando vinho com seus oficiais, ou seja, como se já estivesse comemorando a vitória sobre o cerco da cidade de Samaria. O texto no verso número 2 diz: e sucedeu que, ouvindo ele esta palavra sábia do rei Acabe, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. Então, ou seja, tome posição de batalha. Nós vamos agora entrar em batalha, vamos ofensivamente, vamos atacar a cidade. Quem ataca está ofendendo e quem defende está na defensiva, né? Ofensiva e defensiva. Então ele diz: olha, vamos nos preparar agora, vamos fazer um ataque nesta hora, vamos se preparem para a batalha, que nós vamos entrar agora realmente em conflito com a cidade de Samaria, com o palácio do rei, com os oficiais do rei, com o exército do rei, contra tudo que está ali cercado. Tá certo? Então, este foi o texto, poucos versículos, apenas 12 versículos, mas o que fica para nós aqui, irmãos, como mensagem para nós no dia de hoje. Essa mensagem há tantos centenas, há milênios atrás. Será que isso tem alguma coisa a ver com nós hoje? Com certeza tem. Nós veremos que aquele que não governa com Deus é alguém que está disposto a tomar decisões, às vezes decisões precipitadas, decisões impensadas. O rei Acabe, este rei que não adorava o verdadeiro Deus de Israel, era um Deus que adorava antes a Baal, como também a sua mulher, em nenhum momento ele procurou a Deus, em nenhum momento ele buscou a Deus. Como os reis de Judá, quando estavam em conflito, alguns apelavam para o Senhor e o Senhor dava resposta. Então, o que é que nós veremos aqui também? É que se Deus não pode nos governar, se Deus não governa a nossa vida, quem vai governar são os nossos inimigos. Por isso que o crente fiel a Deus, ele deve sempre primar pela verdade, buscar sempre a Deus em qualquer situação. Na hora que nós deixamos brecha para que os inimigos entrem e nos ameacem, se nós não buscarmos a presença de Deus para resolver os nossos conflitos, nós iremos sucumbir. E há até uma frase que diz: um rebelde para Deus é um escravo de todos. Essa palavra cabe muito bem com a vida do rei Acabe. Um rebelde para Deus é um escravo de todos. Vejamos, um homem que era rei de Israel, tinha tudo para dar certo, mas entrou pelo caminho da idolatria. No momento em que ele se casa com uma mulher idólatra,
e a sua vida foi cheia de fracassos. Nós veremos em outros estudos uma relativa vitória que ele obteve, porém ele sucumbiu perante uma grande batalha, porque a palavra do Senhor tinha que se cumprir, e Azael, rei da Síria, foi usado para dar um basta à idolatria de Israel, e posteriormente Jeú também exterminou toda a casa do rei Acabe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Meu irmão, não troque a sua salvação por nada. Este homem estava disposto aqui a ceder praticamente até sua família. Acabe era um homem que não valorizava a família. Vemos aqui, ele estava disposto a entregar até as mulheres dos seus oficiais, até mesmo suas mulheres, que ele tinha muitas. A Bíblia fala lá em Reis, segundo Reis, que ele tinha 70 filhos, o rei Acabe tinha 70 filhos. Estava disposto a ceder sua própria família, não só os bens materiais, mas até os seus filhos, as suas esposas, as esposas dos seus oficiais, as esposas dos anciãos, as esposas dos homens ali do primeiro escalão. Mas ele não quis abrir mão, estava disposto a tudo isso, até dar seus filhos para o rei da Síria. Mas quando o rei foi mais ousado, o rei Ben-Hadad, e pediu também que todos os objetos de valor, que eles achassem que fosse de valor, que era de valor, ficassem com ele, fosse levado para a Síria, ele não concordou. Quer dizer, os bens materiais que estavam na casa do rei Acabe, ele preferia não abrir mão disso aqui. Ele preferia abrir mão das mulheres, dos melhores filhos que eles tinham, dos mais fortes, do que abrir mão dos seus bens materiais. Os bens materiais aqui ficarão. Eles não são mais importantes. Os bens materiais não são mais importantes do que a nossa família. A nossa família, a sua família, deve estar em primeiro lugar. Valorize mais a sua família e Deus há de ajudá-lo com certeza. Tá certo? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.